Meu nome é Renata, tenho 38 anos e tenho uma data que eu nunca vou conseguir esquecer enquanto eu viver. 14 de março do ano passado. Não porque foi o dia em que minha mãe morreu. Isso eu já sabia que ia me marcar para sempre. Mas porque foi o dia em que minha cunhada Patrícia me olhou nos olhos, na frente de um caixão, na frente de parentes, na frente de vizinhos que conhecem a nossa família há décadas, e disse com uma clareza que eu nunca imaginei que uma pessoa fosse capaz de ter naquele momento. Renata, seu irmão é o mais velho. Ele toma as decisões aqui. Você fica de lado. Eu estava de pé, ao lado do caixão da minha própria mãe, com as mãos segurando o rosário que ela sempre usava, com os olhos tão inchados que eu mal conseguia enxergar. E a mulher que meu irmão escolheu para casar me mandou ficar de lado como se eu fosse uma convidada que apareceu sem ser chamada. Meu irmão Rodrigo estava a 2 metros de distância. Ouviu tudo e não disse uma palavra. Eu respirei fundo, guardei o rosário no bolso, mantive o rosto neutro e fiz exatamente o que ela pediu. Fiquei de lado. Mas o que Patrícia não sabia, o que Rodrigo não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, é que minha mãe tinha passado os últimos 2 anos escrevendo cartas, organizando documentos, conversando com advogados. Minha mãe, que todo mundo subestimava porque ela falava baixo e sorria para tudo, tinha preparado um envelope, e esse envelope estava guardado num escritório de advocacia no centro da cidade, esperando exatamente o momento em que ele precisasse ser aberto. 6 meses depois, quando o advogado colocou aquele envelope em cima da mesa e olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar, eu entendi que minha mãe tinha me protegido de um jeito que eu jamais conseguiria fazer por mim mesma. Mas antes de chegar lá, deixa eu te contar como foi que a minha própria família me ensinou que silêncio não é fraqueza. Silêncio pode ser o começo do fim de alguém. Eu cresci numa casa de 2 quartos no interior de São Paulo, em cidade, numa família que não tinha muito dinheiro, mas tinha muita coisa dentro dela. Meu pai, seu Antônio, trabalhava numa serralheria. Minha mãe, Dona Célia, costurava para fora e cuidava da casa como se fosse um templo. Rodrigo é 4 anos mais velho do que eu, e durante a infância toda, a gente falava que a gente era muito parecido. Os 2 teimosos, os 2 protetores, os 2 que brigavam muito, mas que não deixavam o outro ser atacado por ninguém de fora. Quando eu tinha 12 anos e um menino na escola ficou me chamando de apelido feio, foi Rodrigo quem foi falar com ele. Não foi bonito, mas foi eficiente. E eu fiz a mesma coisa por ele anos depois, quando alguém espalhou um boato sobre ele no trabalho. A gente se defendia. Era isso que irmão fazia. Meu pai faleceu quando eu tinha 22 anos. Infarto. Rápido. Sem avisar. O tipo de coisa que você nunca processa direito porque não teve tempo de se preparar. Depois disso, minha mãe ficou sozinha na casa onde a gente cresceu. Uma casa pequena, sim, mas que valia alguma coisa, porque estava num bairro que cresceu muito nos últimos 20 anos, e o terreno tinha aumentado de valor de um jeito que ninguém na nossa família esperava. Além da casa, minha mãe tinha uma caderneta de poupança que ela foi enchendo centavo por centavo durante a vida inteira. Não era uma fortuna, mas eram quase R$180 mil que ela guardou com sacrifício, costurando roupa de noiva até de madrugada, apertando o orçamento onde podia. Rodrigo se casou com Patrícia quando eu tinha 26 anos. Eu me lembro do dia do casamento. Me lembro de ter achado ela bonita, bem arrumada, sorridente. Me lembro de ter abraçado meu irmão e dito que eu torcia muito pelo casal. Não estava mentindo, eu realmente torcia. Mas aí Patrícia foi se instalando. É a palavra certa. Instalando. Primeiro ela sugeriu, muito gentilmente, que talvez fosse melhor se Rodrigo e ela visitassem minha mãe sozinhos às vezes, para ter um tempo de qualidade sem tanta gente. Depois, ela começou a filtrar as ligações dele. Eu ligava, ele não atendia, me mandava mensagem depois, dizendo que estava ocupado. Depois, vieram os almoços de domingo, que de repente deixaram de ser em família e passaram a ser só nós 2 com a mamãe. E eu fui deixada de fora sem explicação. Eu percebi os sinais. Percebi com a clareza que você percebe quando o tempo está mudando. Não de uma vez, mas com aquele peso no ar que vem antes da chuva. Mas eu escolhi não fazer escândalo. Minha mãe ainda estava bem. Eu ainda conseguia ver ela durante a semana quando Patrícia não estava por perto. E eu disse para mim mesma que era coisa de adaptação, que Patrícia era insegura, que ia passar. Não passou.
Patrícia tem 41 anos, é 2 anos mais velha do que Rodrigo, e tem um tipo de beleza que ela usa como arma. Aquele cabelo escuro sempre impecável, a roupa sempre alinhada, o tom de voz que nunca sobe, mas que carrega um peso que você sente na nuca. Ela sabe exatamente quando ser doce e quando ser cortante, e ela troca entre os dois como quem muda de canal. Na frente de visita, era a nora perfeita. Na frente de mim, era outra pessoa. Renata, você não acha que sua mãe já ficou cansada de tanta visita? Renata, você quer muito bem a sua mãe, mas ela tem 68 anos. Ela precisa descansar. Renata, não seria melhor se você avisasse antes de vir? Assim a gente consegue organizar melhor o tempo dela. Cada frase tinha um sorriso. Cada sorriso tinha uma faca dentro. E Rodrigo? Rodrigo ficava em silêncio. Ou pior, ficava do lado dela. Ela tem razão, Renata. A mãe cansa fácil. Como se ele tivesse esquecido que aquela era a mãe dos dois. Teve uma tarde, eu lembro que era julho, fazia aquele frio seco do interior, em que eu cheguei na casa da minha mãe e encontrei Patrícia na sala com uma mulher que eu nunca tinha visto, dizendo que era consultora de imóveis. Estavam medindo cômodos. Minha mãe estava sentada na cadeira dela, quieta, com aquele olhar de quem não quer criar confusão. O que está acontecendo? Eu perguntei. Nada que você precise se preocupar, Patrícia disse, sem nem me olhar. Estamos vendo umas reformas. Que reformas? Minha mãe te pediu isso? Minha mãe abriu a boca, mas Patrícia falou antes. Dona Célia concordou que a casa precisa ser modernizada. Rodrigo e eu estamos ajudando. Eu olhei para a minha mãe. Ela desviou o olhar. E eu entendi, naquele momento, que alguma coisa estava muito errada, mas que minha mãe estava com medo de criar um conflito entre os filhos. Era o tipo de sacrifício silencioso que ela sempre fez. Engolir para preservar a paz. E Patrícia sabia disso. Usava isso como munição. Eu fui embora naquele dia sem fazer escândalo, mas fui com um nó no estômago que não me largou mais. Nos meses seguintes, fui notando outras coisas. A caderneta de poupança que minha mãe sempre me mostrava quando eu ia visitar de repente estava no banco de Rodrigo para ficar mais segura. Os documentos da casa que ficavam numa gaveta específica tinham sumido. Minha mãe disse que Rodrigo tinha organizado tudo numa pasta. Patrícia começou a ir com minha mãe em todas as consultas médicas, e quando eu perguntava como tinha sido, ela me dava respostas vagas. Tá bem, Renata. O médico disse que é coisa de idade. E aí veio o Natal de 2 anos atrás. Aquele Natal foi o primeiro sinal claro de que as coisas tinham passado de ruim para grave. Minha mãe sempre organizou o Natal na casa dela, desde que eu me lembro. A gente se reunia lá, comia o peru que ela fazia, assistia televisão, dormia no chão quando precisava. Era a casa dela, a tradição dela. Naquele ano, Patrícia ligou para mim em 20 de dezembro e disse: Renata, este ano o Natal vai ser na nossa casa. Você pode passar no dia 25 à tarde para tomar um cafezinho com a mamãe? Cafezinho. Um cafezinho no Natal. Patrícia, o Natal sempre foi na casa da minha mãe. Dona Célia está cansada de fazer tanta coisa. Nós decidimos que seria melhor assim. Nós quem? A minha mãe foi consultada? Claro que foi. Ela mesma preferiu assim. Uma pausa. Olha, Renata, eu entendo que você tem as suas rotinas, mas você precisa entender que as coisas mudam. A família do Rodrigo precisa de espaço também. A família do Rodrigo. Como se eu não fosse família do Rodrigo. Como se a minha mãe não fosse a mãe dos dois. Eu fui no Natal. Cheguei às 3 da tarde. Fiquei 2 horas. Comi o cafezinho que Patrícia ofereceu com aquele sorriso que eu já não conseguia mais olhar sem sentir náusea. Minha mãe ficou sentada no canto, participando das conversas quando era chamada. Um pouco apagada, um pouco distante. No momento em que eu fui embora e abracei ela, ela segurou meu braço por 1 segundo a mais do que o normal e disse baixinho, tão baixinho que quase não ouvi: Você sabe que eu te amo, né, minha filha? Eu disse que sabia. Beijei a testa dela e fui embora tentando convencer a mim mesma que era só saudade, que era a idade, que era normal. 3 meses depois, minha mãe foi internada com pneumonia. E aí, as coisas desaceleraram de um jeito que eu não estava preparada para enfrentar. Porque nos 3 meses que minha mãe ficou entre internações e recuperações, eu descobri o que Patrícia tinha estado fazendo durante todo esse tempo. Não foi de uma vez, foi em pedaços, como quando você vai juntando os cacos de alguma coisa que quebrou e só entende o que era quando já está com todos os pedaços na mão. Primeiro foi uma amiga da minha mãe, Dona Lourdes, que mora a 3 casas da dela, que me ligou numa tarde de fevereiro e disse: Renata, eu não sei se eu devia falar, mas eu fico preocupada. Eu vi sua cunhada saindo do cartório com sua mãe 2 vezes no mês passado. Sua mãe parecia cansada. Eu perguntei se estava tudo bem,
e ela disse que estava, mas não me olhou nos olhos. Cartório, 2 vezes. Eu fui até o cartório no dia seguinte. Não tinha como saber o que tinha sido assinado sem uma procuração ou sem ser a própria pessoa, mas a atendente me disse, sem entrar em detalhes, que sim, Dona Célia tinha comparecido recentemente para registrar alguns documentos. Que tipo de documentos? Ela não podia dizer, mas eu já sabia o suficiente para entender que precisava agir rápido. Marquei uma consulta com o Dr. Marcelo, o advogado que tinha cuidado do espólio do meu pai anos antes. Um homem sério, calvo, de óculos redondos, que falava devagar e pesava cada palavra. Expliquei a situação. Ele ouviu tudo sem me interromper, e quando terminei, ele fez uma pausa longa antes de dizer: Renata, o que você está descrevendo é um padrão. Não é incomum. E se sua mãe ainda está lúcida e capaz, ainda dá tempo. Tempo para o quê? Para garantir que a vontade dela seja a vontade dela, e não a vontade de mais ninguém. Eu saí daquele escritório com o coração na garganta, mas também com alguma coisa que não sentia fazia muito tempo. Direção. Eu sabia o que precisava fazer, e ia fazer com calma, com cuidado e sem deixar Patrícia perceber nada. Mas antes que eu pudesse colocar qualquer coisa em prática, minha mãe piorou. Voltou para o hospital em março com uma infecção que o organismo dela não conseguiu combater. E em 14 de março, às 3 da manhã, ela foi. Eu estava no corredor do hospital quando Rodrigo saiu do quarto e me olhou. E por um segundo, só por um segundo, eu vi meu irmão de verdade ali. O menino que cresceu comigo, que me protegeu, que chorou no enterro do nosso pai. Por um segundo, ele pareceu perdido, assustado, humano, mas Patrícia estava logo atrás dele. E o segundo passou. O velório foi no dia seguinte, na casa que minha mãe tanto amava. Os vizinhos vieram, as amigas da igreja vieram, primas que eu mal conhecia apareceram. A sala estava cheia, o calor era sufocante mesmo sendo março, e o cheiro de flores e de vela criava aquela atmosfera densa que todo velório tem. Eu estava de pé ao lado do caixão, com o rosário da minha mãe nas mãos, rezando baixinho, tentando me manter inteira. Foi quando Patrícia se aproximou, de salto, de batom, com aquele rosto composto que eu aprendi a reconhecer como máscara, e disse: Renata, seu irmão é o mais velho, ele toma as decisões aqui. Você fica de lado. O silêncio que se fez dentro de mim naquele momento não foi resignação, não foi fraqueza. Foi algo muito mais frio e muito mais firme do que qualquer um dos dois. Eu olhei para Rodrigo, 2 metros de distância, olhos no chão. Respirei fundo, guardei o rosário no bolso e fiquei de lado. Mas dentro de mim, algo havia terminado. E algo havia começado. Se você já foi tratado como se não tivesse lugar dentro da sua própria família, deixa um like nesse vídeo agora. Esse gesto conta mais do que você imagina. E se você quer saber o que estava dentro daquele envelope que o advogado abriu 6 meses depois e como ele destruiu tudo que Patrícia tinha construído, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir é o tipo de coisa que você não vai querer perder. Comenta aqui embaixo uma coisa pra mim. Você ficaria em silêncio como eu fiquei? Ou você teria respondido na hora? Quero muito ler o que você pensa. Nos dias seguintes ao velório, eu fiz o que qualquer pessoa no meu lugar teria dificuldade de fazer. Me mantive funcional. Trabalhava de dia, chorava de noite e nos intervalos comecei a organizar o que eu precisava organizar. Minha mãe tinha me dito uma coisa, num dia de outubro do ano anterior, que eu só entendi completamente depois. Eu tinha ido visitá-la numa tarde de semana, quando sabia que Patrícia estaria no trabalho e Rodrigo numa reunião. Minha mãe estava mais animada do que de costume. Me fez um café, sentou do meu lado na mesa da cozinha e de repente falou com uma clareza que me surpreendeu. Renata, eu sei que sua cunhada não te trata bem. Eu fui abrir a boca para negar, por reflexo, mas ela levantou a mão. Não precisa me defender. Eu tenho olhos. Tenho 68 anos e tenho olhos. Eu só quero que você saiba que eu enxergo e que eu estou cuidando das coisas. O que você quer dizer, mãe? Ela sorriu. Aquele sorriso dela que parecia pequeno por fora, mas que era enorme por dentro. Quero dizer que sua mãe não é boba. Nunca foi. Eu não entendi direito naquela época. Achei que era o tipo de coisa que mãe fala para consolar filho. Agora eu entendia que não era. Porque em algum momento entre aquela conversa de outubro e o fim de fevereiro, minha mãe tinha ligado para o Dr. Marcelo sozinha, sem me contar, sem contar para ninguém.
Ela tinha pedido uma consulta, tinha ido até o escritório dele com a dona Lourdes como acompanhante, a mesma vizinha que me ligou depois, e tinha dado instruções específicas, tinha feito modificações no testamento que já existia, e tinha pedido que um envelope lacrado fosse guardado no escritório, a ser aberto apenas na presença de ambos os filhos durante o processo de inventário. Eu não sabia de nada disso ainda quando comecei meu processo de coleta de informações, mas estava juntando peças. A primeira pessoa que me ajudou foi a própria dona Lourdes. Ela tinha 72 anos, cabelos brancos, andava devagar por causa do joelho, mas tinha uma memória de elefante e uma lealdade à minha mãe que eu nunca tive motivo de questionar. Fui até ela 3 dias depois do velório e sentei na sala dela, entre fotos de netos e um pé de samambaia enorme, e deixei ela falar. Sua mãe me contou mais do que você imagina, ela disse. Não tudo, porque ela era discreta, mas me contou. Essa mulher do seu irmão começou a aparecer lá em casa toda semana depois que sua mãe piorou. Às vezes 2 vezes na semana. Ia no quarto com ela, ficava um tempão conversando. Sua mãe depois saía com aquele olhar de cansada. Cansada como? Dona Lourdes pensou. Cansada de segurar alguma coisa. Sabe aquele cansaço que não é do corpo? Eu sabia exatamente. Uma vez eu ouvi a Patrícia falando com ela pelo portão. Eu estava regando as plantas. Ela não me viu. Ela estava dizendo assim: a senhora sabe que o Rodrigo é quem cuida de tudo, dona Célia. Fica mais fácil para todo mundo se as coisas ficarem organizadas no nome dele. Sua mãe não respondeu nada que eu ouvi, mas o jeito dela ficar em silêncio me preocupou. Organizadas no nome dele. Eu escrevi isso num caderno que comecei a usar para registrar tudo. Cada conversa, cada data, cada observação. Meu advogado tinha me dito que documentação era tudo, e eu estava levando isso a sério. A segunda peça veio de uma prima de 2º grau, Cida, que mora no mesmo bairro e que tinha ido ao velório. Cida não é de guardar segredo, o que normalmente é um defeito, mas naquela situação foi uma sorte. Ela me contou que tinha ouvido Patrícia falando ao celular no banheiro da casa durante o velório. A porta não fechava direito. Ela ouviu sem querer. Ela estava falando assim, Cida disse com a voz mais baixa do que o normal dela. Calma. Está tudo encaminhado. A casa fica para nós, a poupança também. Ela assinou tudo o que precisava. E aí ela deu uma risada. Renata, uma risada. No velório da sua mãe. Fechei o caderno. Respirei. Escrevi depois. A terceira peça foi a mais importante antes do inventário. E ela veio de um lugar que eu não esperava. Do próprio banco. Uns 15 dias depois do velório, fui até a agência onde minha mãe tinha conta, com a certidão de óbito e documentação básica, para entender o que havia com as contas dela. A gerente, uma mulher de uns 45 anos, cabelo curto, muito profissional, olhou o sistema e franziu a testa. Tem algum problema? Perguntei. Ela escolheu as palavras com cuidado. A conta da senhora Célia sofreu uma movimentação significativa há cerca de 4 meses. Parte do saldo foi transferido para uma conta conjunta. Conta conjunta com quem? Mais uma pausa. Com o cotitular que ela autorizou. Eu não posso te dar mais detalhes sem ordem judicial, mas posso confirmar que o processo foi feito presencialmente, com a titular presente. Conta conjunta. 4 meses antes do óbito. Quando minha mãe já estava fraca, já tinha passado pela primeira internação, já estava vulnerável. Eu saí do banco com as mãos frias e fui direto ao escritório do Dr. Marcelo. Contei tudo. Ele ouviu. E dessa vez, no final, ele não fez pausa. Abriu uma gaveta, tirou um papel e disse: Renata, eu preciso te dizer uma coisa que eu não podia te dizer antes porque dependia da abertura do processo de inventário. Sua mãe veio até mim em novembro. Não em outubro, em novembro. E ela não veio só falar. Ela veio modificar o testamento, revisar a lista de bens e me entregar um envelope com instruções específicas. Ele olhou para mim por cima dos óculos. Ela sabia o que estava acontecendo e ela agiu. O que está no envelope? Isso eu só posso abrir na presença dos 2 herdeiros. É o que ela pediu. Uma pausa. Mas posso te dizer que suas preocupações com relação à situação patrimonial têm base legal suficiente para que a gente entre com questionamentos formais. O que foi feito na conta bancária, dependendo de como foi feito, pode ser caracterizado como captação indevida de recursos de pessoa vulnerável. Isso é sério. Eu fui para casa naquele dia com uma mistura de sentimentos que não cabia em nenhuma palavra só. Tristeza, porque minha mãe tinha passado os últimos meses da vida dela lidando com isso sozinha, protegendo os filhos enquanto um deles estava do lado de quem tentava prejudicá-la. Raiva, sim, uma raiva fria que eu tinha aprendido a segurar.
e alguma coisa que se parecia com alívio. Não porque as coisas estavam bem, mas porque eu não estava sozinha nisso. Minha mãe tinha deixado uma resposta. Eu precisava chegar até ela. Nos 3 meses seguintes, enquanto o processo de inventário começava a se mover, Patrícia e Rodrigo agiram como se tudo estivesse sob controle. Vi isso de perto nas poucas vezes em que precisamos estar na mesma sala, em reuniões preliminares no escritório do advogado, em conversas sobre documento. Patrícia chegava impecável, com uma pasta cheia de papéis, falando com a naturalidade de quem tem certeza de que sabe o que está fazendo. Rodrigo ficava ao lado dela, quieto, deferindo tudo para ela. Em uma dessas reuniões, quando o Dr. Marcelo mencionou que havia documentação adicional a ser analisada, Patrícia não piscou. Que documentação? Tudo está aqui. Bateu a mão na pasta. Nós organizamos tudo muito bem. Eu não disse nada. Olhei para a janela. Renata, você tem algum questionamento? O advogado perguntou. Não por enquanto, eu disse. Vamos seguir o processo. Patrícia me olhou por um segundo. Procurou alguma coisa no meu rosto. Ansiedade, fraqueza, raiva. Não encontrou nada. E isso claramente a incomodou mais do que qualquer reação teria. Houve um momento saindo de uma dessas reuniões em que Rodrigo me alcançou no corredor. Patrícia tinha ido ao banheiro. Ele ficou do meu lado, olhando para frente, sem me encarar. Você está bem? Ele perguntou. Estou, eu disse. Silêncio. Ela só quer o melhor para a família, Renata. Eu parei, me virei para ele. Olhei para o meu irmão. Esse homem de 42 anos que eu tinha visto crescer, que tinha cuidado de mim quando crianças, que estava ali naquele corredor me dizendo que a mulher que me mandou ficar de lado no velório da nossa mãe queria o melhor para a família. Eu sei disso, eu disse, e virei de costas e fui embora. Porque a verdade era que Rodrigo não estava mentindo. Ele realmente acreditava nisso. E essa era a parte mais triste de tudo. Não a malícia de Patrícia, mas a cegueira voluntária do meu irmão. Mas tinha chegado o dia. Dr. Marcelo tinha marcado a reunião final de apresentação de documentação do inventário para uma quinta-feira de setembro. Eu acordei naquela manhã às 5, não porque tinha dormido mal, mas porque tinha dormido bem, profundamente, com aquela calma de quem terminou de se preparar e está pronto para o que vem. Cheguei no escritório 20 minutos antes. O doutor Marcelo me recebeu na sala de espera e me deu um café. Não falamos muito. Não era necessário. Rodrigo e Patrícia chegaram na hora certa. Ela de calça de alfaiataria, ele de camisa social. A pasta dela parecia maior do que nas outras reuniões, como se ela tivesse juntado ainda mais papéis para parecer mais preparada. Cumprimentamos sem nos abraçar. Sentamos dos 2 lados da mesa comprida do escritório, eu de um lado, eles do outro, e o Dr. Marcelo na cabeceira. O que eles não sabiam é que não havia mais nenhuma surpresa para mim naquela mesa. Eu já sabia o suficiente. O que faltava era que eles soubessem também. Antes de começarmos com a documentação padrão do inventário, o Dr. Marcelo disse, colocando os óculos, preciso cumprir uma instrução da senhora Célia, que foi registrada comigo em novembro do ano passado. Ele abriu a gaveta lateral e tirou um envelope, branco, lacrado com fita adesiva transparente, com a letra da minha mãe na frente, aquela caligrafia redonda e inclinada que eu reconheceria em qualquer lugar. Ela pediu que isso fosse aberto na presença de ambos os filhos. Vocês 2 estão aqui. Posso proceder. Patrícia olhou para o envelope, olhou para Rodrigo, olhou para mim. Eu olhei para o envelope e senti alguma coisa apertar na garganta. Não medo, saudade, porque aquela era a letra da minha mãe. E minha mãe estava ali, de algum jeito, naquele papel. O Dr. Marcelo abriu o envelope com um abridor de cartas, devagar. Tirou 2 folhas dobradas e uma carta menor separada. Leu a carta menor primeiro, em silêncio, com aquela expressão contida de quem já sabe o conteúdo, mas está confirmando. Depois levantou os olhos. Vou ler a carta da senhora Célia para vocês. E começou. A voz do Dr. Marcelo era uniforme enquanto ele lia, mas as palavras que minha mãe tinha escrito não eram uniformes. Eram dela, diretas, sem enfeite, com aquela honestidade que ela tinha, mas que raramente usava de forma tão explícita. Meus filhos, ele leu. Escrevo isso em plena consciência e com saúde mental confirmada pelo médico cuja assinatura acompanha este documento. Escrevo porque há coisas que precisam ser ditas depois que eu não puder mais dizê-las e porque aprendi que silêncio, quando mal interpretado, pode ser confundido com consentimento. Não consenti. Patrícia não se mexeu, mas eu vi a mão dela, sobre a mesa, fechar levemente. Rodrigo, eu te amo.
Você sabe disso, mas eu preciso que você saiba que nos últimos 2 anos eu me senti pressionada de formas que não consegui te contar, porque não queria colocar você contra sua esposa. Errei nisso. Devia ter falado. Então falo agora, quando não posso ser interrompida. Rodrigo abriu a boca. Dr. Marcelo levantou a mão, gentilmente, mas com firmeza. Por favor, até o final. Patrícia me pediu, em setembro do ano passado, que eu abrisse uma conta conjunta com ela e com o Rodrigo, dizendo que seria mais fácil para pagar minhas despesas médicas. Abri porque estava com medo de ser um peso e porque ela disse que era o que Rodrigo queria. Depois descobri por acidente que em 3 semanas após a abertura dessa conta, foram feitas 3 transferências que eu não autorizei, totalizando R$ 47.000. Quando perguntei sobre isso, Patrícia disse que eram adiantamentos de despesas que iriam surgir. Não surgiu nenhuma dessas despesas. O silêncio na sala era físico. Era uma coisa que ocupava espaço. Rodrigo olhou para Patrícia. Ela não olhou para ele. Também fui levada ao cartório 2 vezes para assinar documentos que não foram explicados para mim de forma completa. Assinar coisas sem entender me deixou com vergonha de perguntar, porque quando eu pedia explicação, Patrícia dizia que era coisa simples demais para precisar de explicação. Aprendi tarde que quando alguém diz que uma coisa é simples demais para ser explicada, é porque não quer que você entenda. Minha mãe, 68 anos, escrevendo isso sozinha numa tarde que eu não soube que existiu, para proteger a filha que ela sabia que ia precisar de proteção. Eu tinha que morder o interior da bochecha para me manter no rosto que eu havia escolhido, neutro, atento, inteiro. Instruo o Dr. Marcelo a abrir também os 2 documentos que acompanham esta carta. O primeiro é o laudo médico atestando minha capacidade no momento desta declaração. O segundo é o extrato bancário que ele guarda para mim desde dezembro, mostrando as movimentações que menciono. Faço isso não por raiva, mas porque não quero que minha filha Renata seja prejudicada pelo que foi feito sem que ela soubesse. Ela ficou de lado quando não deveria. Isso precisa ser corrigido. Ele dobrou a carta. A sala ficou em silêncio por talvez 10 segundos. Depois, Rodrigo disse com uma voz que eu não reconheci. Patrícia, não era uma pergunta. Era uma palavra só, mas tinha uma vida inteira de perguntas dentro dela. Ela não respondeu imediatamente. Cruzou os braços. Olhou para o advogado. Esse documento tem valor legal? Tem, ele disse, especialmente combinado com o extrato e o laudo, e com as informações adicionais que a Renata trouxe ao processo ao longo dos últimos meses, a base suficiente para a ação de ressarcimento e, dependendo da avaliação do Ministério Público, possível configuração de estelionato. Estelionato. Patrícia repetiu a palavra como quem a experimenta e não gosta do sabor. Patrícia. Rodrigo de novo, mais alto dessa vez. Rodrigo, isso é uma... Patrícia. Ele bateu a mão espalmada na mesa. Não foi um soco, foi um bater surdo, abafado, mas foi suficiente para ela parar. R$ 47.000. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior, mais quente, mais pesado. Eu respirei fundo, olhei para minha mão sobre a mesa. Pensei na minha mãe escrevendo aquela carta. Pensei no rosário no meu bolso que eu tinha trazido naquele dia sem saber bem por quê. A primeira vitória não chegou com som de fanfarra. Chegou com o silêncio de Patrícia não tendo resposta. Chegou com os olhos do meu irmão, finalmente, se voltando para a pessoa que deveria ter olhado há muito mais tempo. E chegou com o Dr. Marcelo dizendo, com aquela voz calma de quem está apenas fazendo o trabalho. Há também a questão da disposição dos bens no testamento original, que foi alterada pela senhora Célia justamente em novembro, antes das movimentações bancárias mais significativas. A casa da família e a poupança restante estão dispostos de forma diferente do que qualquer acordo anterior sugeria. Patrícia ficou muito quieta. De forma diferente como? Ela perguntou. E pela primeira vez em todos esses anos, a voz dela tinha alguma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Tinha medo. O que aconteceu nos dias seguintes ao confronto naquele escritório foi o tipo de coisa que se move devagar, mas que, quando se move, não para mais. Rodrigo e Patrícia saíram juntos do escritório naquele dia, mas eu soube por ele mesmo, 2 semanas depois, que quando chegaram em casa, a conversa durou a noite inteira. Ele me ligou numa tarde de terça-feira, e eu deixei tocar 3 vezes antes de atender, porque precisava de um segundo para decidir que voz colocar. Renata. A voz dele estava diferente. Não tinha aquela suavidade cautelosa que ele usava quando estava com ela por perto. Parecia mais antigo, mais cansado. Eu preciso conversar com você. Pode falar. Uma pausa comprida.
Ela disse que era para pagar dívidas que a gente tinha, que o dinheiro ia voltar, que a vovó, que a mãe ia entender. Ele corrigiu e aquela correção me cortou. A mãe. Nossa mãe. Eu não sabia do valor total, Renata. Eu juro que não sabia. Eu acreditei que ele não sabia do valor total. Não acreditei que ele não sabia de nada, porque não é possível viver do lado de alguém e não perceber nada. Mas acreditei que a proporção do que foi feito era maior do que ele tinha autorizado, se é que tinha autorizado. Isso não absolvia meu irmão, mas tornava a situação menos simples do que eu tinha precisado que ela fosse por um tempo. Rodrigo, o que você quer de mim agora? Quero que você saiba que eu estou do seu lado nisso. Você estava do lado dela no velório da nossa mãe. Silêncio. Eu sei, ele disse. Só isso. 2 sons, mas carregados de um jeito que fez minha garganta fechar. Não foi um perdão naquele telefonema, mas foi alguma coisa. O processo de investigação das movimentações bancárias foi o que trouxe a segunda camada da história, e foi nessa camada que as coisas ficaram mais complicadas do que eu esperava. Quando o Dr. Marcelo conseguiu acesso formal aos extratos completos, com ordem judicial, após demonstrar a situação de vulnerabilidade da minha mãe, o que apareceu não foi apenas os R$ 47 mil da conta conjunta. Havia outras movimentações, menores, mais espalhadas, que remontavam a quase 3 anos. Alguns meses, R$ 2 mil. Outros, R$ 3.500. Uma vez, R$ 8 mil de uma vez só. Saídas justificadas como despesas de saúde, reforma da casa, materiais de construção. Coisas que minha mãe provavelmente tinha aceitado como justificativa sem questionar muito, porque questionar custava paz, e paz era o que ela mais queria preservar. O total, quando somado, chegava perto de R$ 90 mil ao longo de 3 anos. R$ 90 mil. Da poupança que minha mãe tinha construído costurando o véu de noiva às 2 da manhã. Quando o Dr. Marcelo me mostrou os números, eu ficou em silêncio por um bom tempo. Ele deixou. Depois perguntou se eu queria água e eu disse que sim. E tomei o copo inteiro sem parar. Ela sabia? Eu perguntei. Minha mãe sabia do total? Eu acho que ela suspeitava que era mais do que a conta conjunta. Por isso foi ao banco em dezembro verificar. Por isso me trouxe o extrato daquele mês específico, não os anteriores. Ela provavelmente não tinha acesso fácil a todos. Ele fez uma pausa. Sua mãe era inteligente, Renata, mas estava sendo isolada das informações ao mesmo tempo que precisava delas. Isolada das informações. Eu pensei em todas as vezes que Patrícia tinha respondido no lugar da minha mãe. Em todas as visitas ao banco que eram melhor eu ir com ela porque ela cansa. Em todos os documentos que foram organizados pelo Rodrigo. Um sistema cuidadosamente construído de dependência, onde a vítima ficava cada vez menos capaz de enxergar o que estava acontecendo, justamente porque o agressor controlava o que ela via. E então veio a segunda reviravolta. E ela veio de onde eu menos esperava. Não dos documentos, não do advogado, não de nenhuma prova que eu tinha juntado. Veio do próprio Rodrigo. 3 semanas após a reunião no escritório, Rodrigo me ligou de novo. Dessa vez com uma voz diferente. Não apenas cansada, mas determinada de um jeito que me lembrou do menino que ele tinha sido. Renata, eu encontrei alguma coisa. O que foi? Um caderno. Na gaveta do armário dela, aquele armário que a Patrícia disse que ia organizar depois do velório. Eu fui antes que ela chegasse em casa. Uma pausa. É o caderno da mãe. Ela escrevia nele. Minha mãe nunca me contou que mantinha um caderno, mas pensando bem, era exatamente o tipo de coisa que ela faria. Guardar as coisas escritas porque sabia que palavras ditas podiam ser negadas, mas palavras escritas ficavam. O caderno tinha entradas irregulares dos últimos 2 anos, datas, valores, descrições de conversas. Hoje Patrícia pediu que eu assinasse mais um papel, disse que era para o seguro. Não entendi bem, mas assinei para não criar problema. Rodrigo não apareceu este mês. Liguei 3 vezes, ele não atendeu. Depois mandou mensagem dizendo que estava muito ocupado. Renata veio me visitar hoje. Fiquei feliz. Não contei nada para não preocupar. Ela já tem a vida dela para resolver. Não contei nada para não preocupar. Minha mãe protegendo a filha até na própria proteção. Rodrigo enviou fotos de todas as páginas para mim. E no final do caderno, na última entrada, datada de 1 semana antes da internação final, minha mãe tinha escrito: já falei com o Dr. Marcelo. Deixei o que precisava ser deixado. Agora só posso rezar que as coisas se resolvam direito. O Rodrigo é bom, ele só está perdido. Espero que um dia ele enxergue. A Renata vai ficar bem. Ela é forte, igual ao pai. Tenho orgulho dos dois. Tenho orgulho dos dois. Até no final,
Dos dois, eu fiquei olhando para essa foto no celular por um tempo muito longo, chorando sim, mas de um jeito diferente do choro do velório. Aquele tinha sido choro de perda. Esse era de alguma coisa mais complicada. Era o choro de quem entende, finalmente, que foi amado de um jeito que não soube reconhecer, enquanto ainda era possível agradecer. O caderno foi o elemento que completou o processo legal. Com ele, com a carta do Dr. Marcelo, com os extratos bancários e com os documentos do cartório que foram questionados formalmente, o processo de ressarcimento avançou. Patrícia, orientada pelo advogado dela, optou por acordo extrajudicial, o que foi, segundo o doutor Marcelo, a decisão mais inteligente que ela tomou em toda a situação, porque o cenário judicial seria consideravelmente pior para ela. O acordo incluiu a devolução integral dos R$ 90 mil em parcelas, algumas já quitadas, o restante com garantia, a anulação dos documentos cartorários que tinham sido questionados e a manutenção do testamento modificado por minha mãe em novembro, que estabelecia a divisão dos bens de forma diferente do que Patrícia havia planejado. A casa ficou para os dois, em partes iguais, como deveria ser desde o início. A poupança restante também foi dividida. Não era o que Patrícia havia construído como plano, era o que minha mãe havia decidido. Hoje, quase um ano após o velório, as coisas estão num lugar que eu nunca conseguiria ter descrito lá atrás, porque nunca imaginei que esse lugar existisse. Rodrigo e Patrícia estão separados. Não foi uma separação que eu causei, foi uma separação que o próprio Rodrigo decidiu, depois de meses digerindo o que havia encontrado naquele caderno, depois de conversas que ele me contou em pedaços, depois de perceber que a mulher com quem tinha casado era uma pessoa que ele não havia de fato conhecido. Ele mora num apartamento alugado agora, não muito longe da casa da nossa mãe, que está sendo colocada à venda para que os dois possam dividir o valor. Ele está em terapia, coisa que ele resistiu por anos e que começou por conta própria, sem ninguém pedir. Isso me diz alguma coisa sobre onde ele está. A nossa relação não está igual ao que era antes de Patrícia. Honestidade obriga que eu diga isso. Há um intervalo entre nós, um espaço que o que aconteceu deixou. E eu não sei se ele fecha completamente ou se transforma em outra coisa com o tempo. Mas ele telefona. Aparece. Na semana passada me levou flores sem motivo nenhum. Foi direto para a sala. Ficou meia hora. E quando foi embora me abraçou de um jeito que não tinha acontecido em anos. Não é resolvido, mas está sendo construído. Patrícia. Eu não vi mais pessoalmente desde o acordo. Soube por pessoas em comum que ela voltou para a cidade onde tinha morado antes do casamento, que está trabalhando numa empresa diferente, que a narrativa que ela conta do que aconteceu responsabiliza todo mundo menos ela mesma. Isso não me surpreende. Também não me ocupa mais. Ela existiu na minha vida como um ensinamento brutal, e os ensinamentos brutais às vezes custam caro antes de fazerem sentido. O que eu tenho hoje que não tinha antes é mais clareza, sobre o que aceito, sobre o que não aceito mais, sobre os limites que eu precisei aprender a colocar, não como ato de raiva, mas como ato de cuidado comigo mesma. Por muito tempo, eu confundi paciência com resignação. Achei que aguentar sem reclamar era ser forte. Aprendi que há uma diferença enorme entre escolher ficar em silêncio porque você está se preparando e ficar em silêncio porque está com medo de incomodar. Eu perdi minha mãe. Isso não melhora. É uma perda que carrego como qualquer perda verdadeira, com altos e baixos, com dias em que parece mais leve e dias em que pesa de um jeito que me pega desprevenida. O que mudou é que eu não carrego mais a culpa de não ter feito o suficiente, porque encontrei, no caderno dela, e na carta dela e nos documentos que ela deixou, a prova de que ela soube, entendeu e agiu do jeito que conseguiu. Ela me protegeu do jeito dela, e eu honrei isso do jeito meu. Teve uma noite, uns 2 meses atrás, em que eu peguei o rosário dela, o mesmo que estava na minha mão no velório, e fiquei com ele parado na mão por um longo tempo, no silêncio do apartamento. Não rezando exatamente, só segurando, pensando na mulher que tinha carregado aquilo nas mãos por tantos anos, que tinha costurado, guardado, construído, amado, sofrido, e que no final ainda tinha encontrado energia e clareza para escrever uma carta, registrar um caderno e deixar um envelope num escritório para a filha que ela não queria ver desamparada. Família é uma coisa estranha e complicada. Não é simplesmente sangue, não é simplesmente história, não é simplesmente amor. É tudo isso misturado com falhas e escolhas, e o que cada pessoa decide fazer com o que recebeu. Meu irmão falhou comigo. Também foi vítima à sua maneira, e escolheu tarde demais enxergar o que era evidente. Minha mãe me amou com a ferramenta que ela tinha,
o silêncio estratégico, o planejamento quieto, a proteção que ela só podia oferecer de longe. E eu aprendi que ficar de lado não é o mesmo que desistir. Que guardar silêncio pode ser o começo de uma resposta que você ainda está preparando. Que a calma não é a ausência de sentimento, é a escolha de não deixar o sentimento te controlar antes que você esteja pronto. Se você está passando por algo parecido agora, sendo empurrado para as margens da sua própria família, sendo tratado como se ocupasse espaço que não te pertence, eu não vou te dizer que vai ser fácil, porque não vai. Vou te dizer o que aprendi. Documenta tudo. Procura alguém de confiança. Não age por impulso quando a raiva está no pico. Age quando a raiva esfriou e virou determinação. E nunca confunde o silêncio dos outros com a aprovação do que estão fazendo. Às vezes, as pessoas que mais te amam ficam quietas por razões que você só vai entender mais tarde. A última coisa que minha mãe escreveu para mim foi indireta. Estava num caderno, não numa carta endereçada a mim, e era sobre mim sem saber que eu um dia ia ler. Mas foi o suficiente. Ela vai ficar bem. Ela é forte, igual ao pai. Eu fico com isso, não como vitória, como responsabilidade, como lembrança de que há alguém que acreditou em mim quando eu mesma estava em dúvida, e que o mínimo que eu posso fazer é confirmar que ela estava certa. Se você ficou aqui comigo até o final dessa história, eu quero que saiba que isso significa muito, porque essa não foi uma história fácil de contar. Não é fácil falar sobre humilhação, sobre trair, sobre perder a mãe e descobrir que precisou ser protegida dela mesma pelos filhos. É o tipo de coisa que a gente carrega por muito tempo antes de conseguir transformar em palavras. Se você já passou por alguma coisa parecida, se já foi colocado de lado dentro da sua própria família, se já sentiu que alguém estava usando alguém que você ama contra você, se já ficou em silêncio não porque estava com medo, mas porque estava pensando, eu quero que você saiba que eu te entendo e que estar em silêncio enquanto você se prepara não é fraqueza. Nunca foi. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa um like agora. Cada like diz pro algoritmo que histórias reais importam, que superação importa, que a verdade, mesmo quando chega tarde, importa. Se você quer ver mais relatos como esse, de mulheres que não aceitaram ser pisadas e que encontraram o caminho de volta para si mesmas, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu posto regularmente e não quero que você perca nenhum vídeo. E me conta nos comentários, você ficaria em silêncio como eu fiquei, guardando tudo para o momento certo, ou você teria confrontado na hora? Não tem resposta errada. Quero saber o que você sente. E se você tem alguém na sua família que te trata como se você fosse menos, como se você ocupasse um espaço que não deveria ser seu, me conta. Às vezes, só de escrever já é o primeiro passo para entender o que você precisa fazer. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que está tudo bem colocar limites, mesmo quando é doloroso, mesmo quando é com família. Você pode estar dando para alguém a coragem que elas ainda não encontraram. No próximo vídeo, eu vou contar a história de uma mulher que descobriu, no dia do aniversário de 10 anos do seu casamento, que o marido e a irmã dela tinham combinado uma coisa que ela nunca imaginou ser possível. O que ela fez com essa descoberta vai te surpreender. Você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada por ter ouvido. A história da minha mãe merecia ser contada, e vocês merecem histórias verdadeiras. Até o próximo relato.